agora e sempre. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer sempre o convite do nosso irmão Alessandro. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com os nossos irmãos do Núcleo Assistencial Ramatiz. Na verdade, irmão, né, do Centro Espírita Ismael. Nós estamos sempre em sintonia e integração, graças a Deus, né? Nós trouxemos hoje a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 8, que fala sobre bem-aventurados os que têm puro coração. Nós vamos falar especificamente dos itens do 8 ao 17. No início, nos capítulos, nos itens iniciais, Allan Kardec coloca aquela passagem de Jesus, né? Que Jesus estava numa pregação, aí vieram algumas pessoas, trouxeram algumas crianças, e os apóstolos, então, aquela tentativa de segurança de Jesus, afastaram as crianças, e Jesus fala que é para deixar vir as criancinhas, né? Então, podemos passar, Alessandro, por favor. Então, Jesus, com essa passagem, ele coloca a pureza de coração relacionada à simplicidade e à humildade, né? Com isso, né, ele exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso que Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a humildade. A gente tem que entender, né, fazer um parêntese aqui, e Jesus diz que se assemelhe às crianças, não que as crianças que têm puro coração, assemelha-se, né? Porque, via de regra, normalmente, né, a criança ela está mais aberta, né, a ideias novas, ela está mais afeita as coisas do mundo, ela está mais aberta, né? Ela não tem preconceito. A criança não tem preconceito, né? O preconceito é resultado de uma educação, né? Ela aprende, né? Então, a criança, apesar de nós sabermos que a, a partir do momento a partir do princípio da reencarnação, né, que a criança já teve outra vida, mas esse período da infância é um período que é resguardado, né, e que ela esquece, né, e ela está mais afeita à educação, mais afeita às ideias novas. Por isso que Jesus diz que se assemelha às crianças, né? Passa para nós, Alessandro, por favor. No Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20, e em Lucas capítulo 11, versículo 37 a 40, Jesus vai falar sobre a questão da hipocrisia, né? Por quê? Porque os fariseus, né, questionaram Jesus por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes da refeição, né? Esse ritual de lavar as mãos, ele existe até hoje, né? Se você pôr no Google, né, ritual para lavar as mãos, né, nos judeus, você vai ver que tem toda uma simbologia, não é o fato só de lavar a mão, tem que ter uma jarra especial, enfim, são muitos os detalhes desse ritual da lavagem das mãos. E naquele tempo, então, os fariseus perguntaram para Jesus, né, por que os seus discípulos eles
violam os mandamentos, não lavam as mãos antes da refeição. E Jesus fala, olha, vocês também têm o mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, e vocês têm outros que dizem, toda oferenda que eu faço é bem-vinda a Deus, mesmo que deixe seus pais, sua mãe, né, sem um amparo. Quer dizer, você fala uma coisa e faz outra, né? E, então, ele meio que se irrita e hipócritas, né? E ele complementa, né? Que não é o que entra pela boca do homem que o macula, e sim o que sai da boca do homem, né? E aí ele fala, ó, para os discípulos, né? Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Então, podemos passar. Jesus coloca muito a questão dos ritos exteriores, né? Os judeus, eles haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham instituídos e da rígida observância desses regulamentos. Faziam casos de consciência. Então, nós sabemos que Moisés ele recebeu os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são mandamentos de Deus. Mas também, para a questão da organização daquele povo que caminhava 40 anos, veja só, e caminhava, se você for ver bem, num pequeno território, talvez do tamanho de Mato Grosso do Sul, menor até, sabe? E ficaram caminhando ali. Então, para que tivesse ordem e tudo, foram criados leis humanas, e que os judeus eles se aferraram a essas leis humanas, distanciando um pouco das leis divinas. Passa para nós, por favor. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pela moral. Então, a gente vê que também o cristianismo, né, e aí a questão da igreja, né, dá muito valor às práticas exteriores, né, as igrejas muito bonitas, muito pomposas, né, com muito ouro, com muita... Né, e que isso... Né, não é isso que Jesus veio trazer, muito pelo contrário, né? Jesus foi a vivificação do amor e a vivificação assim da humildade, né? Das coisas simples, né? Então, assim como aconteceu com os judeus, aconteceu também com a igreja, né? Porque o cristianismo é uma coisa, a Igreja Católica é outra. Nós não estamos condenando nada, estamos só apenas refletindo sobre isso, que muitos cristãos ainda se preocupam com as posições externas, né? Daí ele falar, né? Não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai, né? Porque é o que o seu coração está cheio. Né? Então, Jesus nos traz uma doutrina que valoriza, né, o interior, não o exterior, né? Coisa que os judeus faziam e ele repudiava, né? Tanto é que chamou os fariseus de hipócritas, né? Como ele falou, né? Está escrito lá, honrai vosso pai e vossa mãe, e vocês, por conta, né, do dízimo, por conta da oferenda que vocês têm que fazer no templo, vocês descuidam dos seus pais para dar essa oferenda. Então, isso não tem a ver. Né? O que importa são as nossas condutas, o que importa é o nosso pensamento, são os nossos sentimentos. Né? Continua, por favor.
Então, o objetivo da religião, no próprio nome, a gente, na própria palavra, a etimologia da palavra, a gente vai ver, né? O objetivo da religião é conduzir, é religar, né, o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus senão quando se torna perfeito ou perto da perfeição, uma perfeição relativa, que a gente diz, porque a absoluta está com é só Deus, é a perfeição absoluta, né? Mas nós, para que nós possamos nos religar com Deus, nós temos que buscar essa perfeição relativa, né? Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Nós temos uma passagem na internet, e eu sempre tenho algumas ressalvas, né? Porque na internet você vê de tudo, né? Enfim. Mas conta-nos Leonardo Boff, que é um grande teólogo, que quando o Dalai Lama esteve no Brasil, fizeram uma reunião intimista e convidaram, parece, 5 teólogos brasileiros, com mais expoência, né, para um encontro reservado com o Dalai Lama. Cada um podia fazer uma pergunta. E o Leonardo Boff, então, já foi maquinando a pergunta que ele ia fazer. Então, quando chegou a vez do Leonardo Boff, ele perguntou para o Dalai Lama, Sua Santidade, qual é a melhor religião? Achando que o Dalai Lama iria dizer o budismo tibetano. Diz que o Dalai Lama diz que silenciou 1 minuto, escolheu no relógio, como quem diz, já deu seu tempo, né? E disse assim, aquela que te faz melhor. E é exatamente isso, né? Para que nós possamos chegar a Deus, que é a perfeição absoluta, nós temos que nos melhorar, nós temos que estar buscando a perfeição, buscando, como eu disse, a perfeição relativa, né? Então, aquela religião que não nos agrega nada, que não muda nada, que a gente continua mentindo, que a gente continua falseando, que a gente continua passando a perna do nosso irmão, não me fez melhor. Então, essa religião não atinge o seu objetivo, né? Que é a questão do espiritismo, né? Da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela nos convoca a uma transformação íntima, né? Nós consideramos ela religião na medida em que ela tem consequências morais. Quer dizer, não adianta nada eu acreditar em reencarnação se isso não me traz mudanças internas, né? Se eu continuo agindo da mesma forma como antes, né? Então, a doutrina espírita, ela tem alguns princípios básicos, né, que têm repercussões morais, porque eu sei que hoje eu estou construindo o meu amanhã, assim como eu sei que hoje é uma consequência do meu pretérito, né? Muitas vezes, meu pretérito bem perto desta minha vida mesmo, meu passado, né? Quer dizer, aquela pessoa que fuma o tempo todo, né? E depois tem um câncer de pulmão, vai falar que é karma, não, foi consequência das minhas atitudes. Mas também nós temos, né, situações na nossa vida que são decorrentes das nossas escolhas em outras vidas passadas. Então, isso faz com que eu tome, que eu faça novas escolhas para a minha vida agora, porque eu estou construindo o meu futuro, né? Então, a doutrina espírita, ela tem consequências morais, né? Ela não obriga nada. Nós sabemos que existe o livre-arbítrio e você tem liberdade de escolha, né?
A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Você não vai colher morangos se você plantou espinhos. Eleito, né? Então, nesse sentido, que a doutrina espírita ela busca é, a nossa evolução moral e espiritual. Continuemos. Em Mateus, capítulo 5, versículos de 29 a 30, e também no capítulo 18, versículos de 16 a 11, ele vai falar sobre os escândalos. Se algum escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. É uma figura muito forte, né? Agora, então a gente vai ver o que para Jesus e o que na doutrina espírita a gente considera como escândalo. Passa, por favor, para nós. Então, no sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral, ao decoro. Nesse sentido vulgar, a palavra escândalo está mais ligada à repercussão de uma atitude ruim, né? Então, se eu consigo abafar o escândalo, tudo bem, não é escândalo, né? O escândalo nesse sentido vulgar, popular, né? Então, está mais ligado a essa repercussão da nossa ação. No sentido evangélico, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Olha só, tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, no sentido evangélico, já é mais grave a questão do escândalo, né? Não é só aquele que tem repercussão, mas é toda ação que se resulta, é toda consequência da minha ação ruim, da minha ação má, né? Com relação ao meu irmão, ao meu próximo, a mim com relação ao meu próximo, né? Então, nós podemos dizer que o escândalo ele é o resultado efetivo do mal moral, né? Por isso que é tão importante, significativa essa passagem de Jesus, né? Quando ele fala, né? Aquele que escandalizar um dos pequenos que creem em mim, seria melhor que atassem, né, ao pescoço uma pedra, uma figura forte, né? E mais ainda, continuemos, por favor. Né? Então, ele fala, né, que se seu olho for motivo de escândalo, nesse sentido, né, de repercussão da sua ação, né, é melhor que você entre pela vida sem um olho. Arranque o olho, que é melhor que você entre na vida sem um olho do que usar seu olho para o mal, né? E aí também a gente fala, nossa, arrancar o olho, arrancar a mão, né? Então, também é no sentido figurado, e essa passagem, ela nos traz bem a questão da reencarnação, né? Quando ele fala, se seu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. É melhor que entre na vida sem um olho. O que seria isso? Se eu uso o meu olho ou qualquer outra das minhas habilidades de uma forma errada, de uma forma que vá prejudicar alguém, possivelmente eu posso vir reencarnar
com problema naquela habilidade, na minha vista, né? Mudo, né? Enfim, né? Então, tudo aquilo, toda aquela ação que eu faço e que prejudica alguém, essa ação, ela tem repercussão no meu perispírito e futuramente, quando eu reencarnar, eu terei algum problema nessa ou naquela área, né? Voltando à questão da pessoa que fuma, né? A pessoa, na outra reencarnação, fumou muito. Pode até ser que ela não venha a ter câncer, mas ela se prejudicou, a fumaça prejudica muito as pessoas, né? Ela prejudicou o seu perispírito, possivelmente na outra reencarnação, quando ela for organizar a matéria para reencarnar, o seu perispírito vai estar prejudicado, danificado na área do pulmão. E ela pode nascer, reencarnar com um grave problema do pulmão, né? Então, nós tiramos desses itens de 6 a 12 que é preciso que haja escândalo no mundo. Por que ele fala isso? Que é preciso que haja o escândalo no mundo. Porque nós vivemos num mundo de expiação, né? De provas e expiações. E, na verdade, esses escândalos, eles podem, na maioria, se constituir numa oportunidade de aprendizado. Quer dizer, nós precisamos ainda de provas e expiações, nós precisamos ainda passar pelo sofrimento, nós precisamos ainda ter contato com o escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Isso então, nos sugere que não há determinismo. Ou seja, uma pessoa assassinou a outra. Ele veio para fazer isso, porque a pessoa assassinada em outra reencarnação fez isso, fez aquilo outro. Não é assim. Não é assim, né? O escândalo tem que vir, mas aquele por onde o escândalo vier deverá se refazer com a lei, se recompor perante a lei do amor, né? Por isso que ele fala, né, se o seu olho, sua mão for motivo de escândalo, cortai, é melhor que entre na vida uma mão só. Né? Por isso que nós estamos falando que essa parte está dizendo da reencarnação. Mas, então, quer dizer que o escândalo vai ser ad eterno? Não, também. Porque o mundo, os planetas, os mundos, eles têm os seus processos de evolução. Então, se a Terra hoje é um planeta de provas e expiações e está sujeita a mais escândalos, né, haverá um momento em que ela passará a ser um planeta de regeneração. E aí não haverá necessidade do escândalo, né? Porque ela está num outro patamar de evolução. Evidentemente, só encarnarão na Terra aqueles que estiverem puro coração, né? Enfim, e todas as bem-aventuranças que está em Mateus caminham nesse sentido, né? Os bons herdarão a terra, os pacíficos, né? Por quê? Porque esses não estão mais sujeitos
a esse processo de sofrimento. Então, à medida em que o homem vai se transformando e vai tendo escolhas mais amorosas, escolhas moralmente boas, né? A Terra também vai evoluindo e também vai passar de provas e expiações para o de regeneração. Então, o escândalo ainda é necessário, mas ai daquele por onde o escândalo vier, porque ele será cobrado e ele terá que um dia, né, aqui ou em outro planeta, se recompor com a lei. Qual lei? A lei do amor, a amor da caridade, a lei da justiça, aquelas leis que estão no livro dos Espíritos, e parece que na parte 3, né? São as leis morais. Se não me engano, é a parte 3, mas existem as leis morais. Né? Então, à medida em que nós vamos nos modificando e vamos tendo a lei do amor, ou as leis morais como base da nossa vida, nós vamos evoluindo e herdaremos a Terra, porque a Terra será, então, um planeta de regeneração. Aqueles que não conseguiram, que ainda vivem, né, na lei da vingança, olho por olho, dente por dente, né, ligado ainda aos escândalos, eles vão ter que reencarnarem em outros mundos que estão na mesma sintonia que eles. Né? Por isso é importante, né, a gente estar sempre atentos, conscientes, né, ao nosso proceder, às nossas escolhas. Nós não somos perfeitos, né, mas já temos que ter essa consciência, né, essa avaliação. Né, o que eu estou fazendo para mim, comigo e para com os outros. Né? O meu proceder está mais próximo à lei do amor ou está mais próximo dos escândalos? Eu penso, né, que nós que já estamos na doutrina espírita, né, e já tivemos na época de Moisés, já tivemos na época de Jesus, já tivemos na doutrina espírita, nós estamos já com uma outra consciência. Eu acredito, né? E, e a doutrina espírita está aí para nos esclarecer a importância. Né? Quando eu faço para o outro, na verdade, eu estou fazendo para mim. Né? Eu estou contribuindo na minha nova reencarnação. Né? Porque, assim como o meu perispírito ele é influenciado por ações negativas que podem destruí-lo em alguma parte, e eu sofrer isso numa reencarnação futura, o meu perispírito também ele é influenciado pelas minhas boas ações. Né? Então, o que importa não é o externo, o que importa é a minha consciência, são as minhas atitudes, os meus sentimentos, né? Diante dessa caminhada infinita da evolução. Tá? Eram essas as nossas considerações. Né? O Evangelho ele é muito rico, né? de ensinamentos, e cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente tem novos insights. Né? Por isso é importante a gente ter o nosso Evangelho em casa, né? Participar dos estudos do Evangelho da casa, né? Porque Jesus trouxe a mais completa moral para a humanidade. Né? Ele é o caminho, a verdade
e a vida. Não vamos ao Pai senão por ele disse. Né? Então, meus amigos, vamos, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece e aí nós colocamos à disposição para trocarmos experiências. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, buscando a figura de